Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, durante o penúltimo louvor, né, eu entro no Santo dos Santos, eu entendi que devia compartilhar algo que o Senhor está me ensinando. Eu creio que vai ser útil para a igreja também. Não precisa abrir, é um texto que está em 2 Samuel 19, 29. Davi foi traído por Absalão, seu filho, e, e ele foi expulso de Jerusalém e caminhou nas terras, enfim, fora de onde estava a Arca de Deus, fora da cidade que ele construiu, né? Que ele conquistou e tudo mais. E quando ele volta, quando Absalão morre, ele volta, um dos filhos de Jonas, amigo de Davi, vai até ele, Mefibosete. E Mefibosete ele não tinha descido com Davi quando Davi tinha sido exilado, expulso de Jerusalém. Mefibosete não acompanhou Davi. Mas quando Davi sobe, Mefibosete vai até o encontro dele. Eles começam a conversar e tudo mais. E Mefibosete chega para Davi no versículo 28 e fala, não, no 26 e fala, ele respondeu, ó meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia, albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: Por que ainda fala dos teus negócios? Resolvo que reparta com Ziba as terras. E aqui me chamou o 29. Por que ainda fala dos teus negócios? Por que ainda fala dos teus negócios? Antes de dizer o que eu vou dizer, quer dizer que Deus te ama. O Senhor te ama. O Senhor quer o melhor para você. Mas eu confesso que comigo, assim, eu entrava na presença de Deus, eu só sabia pedir para mim. Eu só sabia falar de mim. Chegou um momento que eu estava me cansando, porque eu só orava sobre mim. Eu só orava sobre mim. Por que ainda fala dos teus negócios? Sabe, o Senhor sabe o que você precisa. O Senhor sabe tudo o que você necessita. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Buscar até em oração, primeiro o reino de Deus. Sabe? Quem é a primeira pessoa que você ora? Quais são as primeiras coisas que você busca? Eu confesso que era, para mim, as primeiras coisas que eu orava. E o Senhor tem mudado isso. Sabe? Eu tenho entendido que não é só para mim, porque o Senhor sabe o que eu necessito, mas principalmente pelo país, pelos meus irmãos. Quantas pessoas no meio de nós estão passando por necessidades? Pessoas das nossas famílias. E muitas vezes nós olhamos só para nós. Sabe? Eu queria até dar um testemunho do trabalho, porque eu sou estagiário, a gente está em época de efetivação, e é final do ano, tudo mais, meu contrato está acabando. E eu pensei em procurar, mas o senhor me disse assim, não procura, não procura. E eu falei, tá bom, não vou procurar, e fiquei tranquilo. E depois de um tempo, agora faz acho que umas 2 semanas não, uns 2 meses, meu chefe, ele falou assim, Pedro, eu estou inconformado, você tem que ser efetivado. Não, eu vou tentar, não, eu vou falar com o diretor e tudo mais. Por que eu estou contando isso? Porque na hora que ele falou essas coisas, eu falei, mas o que pôs esse desejo no meu chefe? Eu não, sabe, eu não fico para ele assim, ô meu, tá, eu não fico falando nada. Mas ele foi tocado pelo Senhor, porque o Senhor cuida. E nisso o Senhor me mostrou, ele está cuidando. Ele está cuidando. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe o que a gente precisa. Mas é hora da gente orar um pelos outros. É hora da gente saber a necessidade um dos outros. Interceder pela igreja, interceder por esse país. Nós somos a igreja do Deus vivo. E Ele quer operar através das nossas orações. É isso que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. A paz, família.
que quando eu chego aqui na vida, todo mundo fica sorrindo? Amém. Eu vou dar um testemunho que eu não ia dar. Eu ia, na verdade, escrever um texto e mandar para... Tudo bem? Estou com uma cara cansadinha. Aí eu falei, não, eu não vou escrever o texto e mandar para essa pessoa. Eu vou dar um testemunho. Eu acho muito especial. Como sempre, essa palavra minha é especial, sim. Tudo vai especial, e é mesmo. Ontem, eu estava meio assim pensando o que Deus quer, o que Deus precisa, até parece, né? Mas o que nós temos que fazer. E eu fui ler um livro que ainda não saiu. Não saiu o livro ainda. E é um livro muito especial. E eu vou ler o texto que Deus me deu através desse livro. Está tremendo o papel, calma. Deixa eu tirar o óculos. Nós não somos pessoas correndo atrás da bênção em água da rocha. Nós somos abençoadores. Se você não entender isso, essa igreja nunca te satisfará. Esta igreja não promete bênção. Ela te abre caminho para você cumprir aquilo que a palavra já disse sobre você. Que o Senhor te chama para ser abençoador. E eu fiquei pensando, aí eu falei com a Cristina, olha esse texto que especial. Sermos abençoadores. Sexta-feira, eu fui numa gráfica, que eu a conheço há 17 anos, e eles começaram numa garagem. Oi? Ah, foi ontem, desculpa. Para mim hoje eu estou com o radar meio quebrado. Foi ontem. E eu vi essa gráfica crescer. E há 17 anos, eu sempre vou lá, falo, sempre dou alguns conselhos como eu, que sei alguma coisa da área de impressão. E eles começaram numa garagem, com uma máquina bem simples. E ontem eu fui até a gráfica, porque já para eu ter ido, porque eles mudaram para Diadema. E quando eu cheguei lá, é uma gráfica imensa. Eu mostrei agora as imagens do pastor, imensa, imensa. E eu fiquei muito emocionado de ver, porque eu acompanhei o caminhar deles, que é uma família. É uma família de um pé no chão, sempre um passo na frente do outro, com segurança, com responsabilidade. Mas estavam todos apavorados. O chefe da gráfica chegou para mim, Mário, eu não estou aguentando, é muita pressão, nós temos que organizar tudo, isso aqui é muito grande. Aí chamei ele no canto e falei, o Cadu, que é o apelido dele, você acredita em Deus? Você sabe que Jesus tem um plano especial? Então vamos orar. Aí eu orei e ele ficou muito melhor. Falou, Mário, eu estou mais aliviado. Aí eu tenho sempre como mania minha, não sei, que eu vou cumprimentando um por um. E todos já me conhecem. Mário Pacheco Gordinho, você não aparece mais aqui, esse ano está muito difícil o trabalho. E eu cheguei até um dos diretores, um dos irmãos, o Eduardo. E todos muito abatidos. Sabe quando a gente vê que a pessoa está lutando, mas muito abatidos com o tamanho do desafio. Aí eu falei para o Eduardo, Eduardo, o que está acontecendo? Ele falou, Mário, agora que nós alugamos essa área, realmente a responsabilidade é muito grande, e o principal cliente nosso, que é uma seguradora do Rio de Janeiro, eu sempre tenho um cliente que dá base para a gráfica, né, em termos de faturamento. Eles vão sair daqui. Esse ano é o último. Eduardo, vamos orar. Vamos orar porque Deus sabe de tudo e Deus é um Deus amoroso. Eu queria orar com todos os irmãos do Pai, mas eles não estavam lá na gráfica, todo mundo correndo. Falei, bom, vamos orar só nós dois e ele é espírita. Aí ele tirou o óculos, ficou meio emocionado, aí eu abracei ele com muita força e nós oramos para que Deus desse
sabedoria, que Deus desse direção, que abençoasse esse novo desafio deles. E eu pedi para que Jesus cuidasse, porque são muitas pessoas, muitas famílias, e que Deus abençoasse aquela gráfica. Aí oramos, ele ficou muito, muito tocado. Aí eu fui embora, porque eles falam que eu sou uma pessoa que sou muito alegre, até parece, né? Que eu chego lá, todos ficam muito contentes, muito felizes. E eu fui embora, né? Hoje de manhã, me toca o telefone, e aí uma pessoa, Mário, quem? Eu falei, quem que eu? Porque ele chama Mário, o outro irmão, né? Mário. Então é Mário falando com Mário. Falou, Mário, eu estou te ligando porque você é uma pessoa muito especial, porque você é um grande amigo nosso e você sempre traz muita coisa boa aqui para a gráfica. O Eduardo me falou que você orou por nós, que orou com ele. E depois que você foi embora, depois de umas 3 horas, não, 2 horas, o cliente nos ligou do Rio de Janeiro, falando que ia fazer um contrato de 3 anos com a gente. Ele estava extremamente tocado, e ele foi no lançamento do livro lá da Mariana, e ele ficou extremamente tocado com a alegria nossa. Ele ficou muito emocionado com a simplicidade e alegria do nosso povo. Então eu acho que Deus fez isso e fará mais ainda. E eu falei para ele, Mário, Deus, Ele é muito amoroso. Ele tem que te mostrar mais coisas, porque isso é só o começo. Ele realmente estava com a voz embargada, e eu fiquei muito emocionado, porque eu não tinha pensado, né? E ele reconheceu isso, ele reconheceu. Então, que ele me ligou, falando, Mário, depois que você for embora, eles vão dar mais 3 anos de contrato, porque geralmente eles só dão 1 ano. E ele ficou muito agradecido. Eu falei, mas agradeça a Deus, a Jesus, não é a mim. E eu acho que com isso, talvez, mas eu vou orar a Deus, ele venha conhecer a nossa igreja e principalmente conhecer a Jesus, que é muito importante. Tá? Então eu quase que eu esqueço. O autor do livro é o pastor Licran. Ele está muito receoso com o livro, que eu sou preguiçoso. Eu falei, pastor, continue. Vamos acabar, porque é muito especial aquele livro, é muito bonito. Porque eu fiz a diagramação e a gente precisa ler. E eu fiquei muito tocado com o livro. E eu li essa parte, e eu falei, não, é isso. Então, vamos acabar o livro, pastor. Vamos editar. Viu? Em nome de Deus. Em nome de Jesus querido. Amém. Família, amém. Paz, igreja. Faz tempo que eu não venho aqui trazer algo do Senhor, estou com tremor, glória a Deus. Que seja assim sempre. O Senhor tem falado comigo algumas coisas sobre perseverar, né? E aí tem duas histórias lindas da Bíblia. Uma em Gênesis 24, que todo mundo conhece, não sei se todos conhecem, né? Se quiserem abrir, é a história de Rebeca. Então, não vou ler todo o texto. Abraão pediu para um servo dele fiel ir lá na parentela dele para resgatar uma moça para casar com o Isaac, né? E o servo dele foi, todo obediente, lá no capítulo 24 de Gênesis, no 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor.
Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. Detalhe: à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. À tarde, hora em que as moças saem para tirar água. Então, era um costume, né, das moças, à tarde, saírem para tirar água. Está escrito aqui. Então, é verdade. E aí continua, né, dizendo que aí ele orou, pediu que o Senhor o acudisse, usasse de bondade. E aí, continuando a palavra, depois vocês podem ler com calma, diz no 15, ele estava lá orando, considerando ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. E aí ela fez como ele tinha orado. Na verdade, foi o Senhor que conduziu, né, todas as coisas. E aí ele foi lá, enfim. E aí ele acabou levando a Rebeca para a casa de Isaac e eles se casaram. E aí a questão de perseverar que o Senhor tem me colocado é lá no versículo 11. Porque se era um costume das moças saírem à tarde para tirar água, já pensou se a Rebeca naquele dia falasse, hoje eu não vou, hoje eu estou cansada, vou ficar assistindo a sessão da tarde, e eu não vou lá. Ela teria perdido a bênção dela. E aí ela perseverou, e ela foi lá fazer o que ela tinha que fazer, que era ir lá pegar água e levar para a casa dela, para os afazeres, para dar para os animais. E se ela não tivesse perseverado naquela coisa que parecia, ai, que bobagem, todo dia eu vou fazer isso, todo dia eu vou fazer isso. Ué, mas se era uma função dela, era aquilo que Deus tinha colocado para ela fazer, ela fez e foi abençoada. Perseverou. Agora vamos lá no livro de Atos, no capítulo 1. Né, fala que o Senhor, por intermédio, no versículo 2, por intermédio do Espírito Santo, ele deu os mandamentos aos apóstolos, foi elevado às alturas. E aí no versículo 4 está escrito assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. E aí lá no capítulo 2, o que aconteceu? No versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar, que era de costume. E, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. O Espírito Santo desceu. Foi de repente. Será que a Rebeca pensou, é hoje o dia que vai vir um cara lá de longe para me levar, né, para eu me casar? Foi de repente. E aqui também foi de repente. E qual é o paralelo? A perseverança. Então, o que o Senhor tem colocado no meu coração é fazer o que Ele manda a gente fazer. Não importa o que é para fazer. É para vir aqui empilhar as cadeiras no final do culto? Faça isso. Que, de repente, aquelas coisas que estão os desejos do nosso coração, ou melhor, acima, o desejo do coração do Senhor para nós, que é isso que importa, as coisas vão acontecer, né? E vão se cumprir na nossa vida, de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. A Keren me abriu o caminho, porque eu vim aqui falar sobre umas coisas, estava aqui considerando com Deus. E ela tocou num assunto que eu ia traçar, então já me abreviou o caminho.
Só quero lembrar você, quando você for falar isso, usa o verso 14 de Atos 1. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, esperando alguma coisa que Jesus ia dar sobre eles. Glória a Deus. Amém. Terça-feira eu ministrei lá na casa da Doroti. E ela, cadê? Onde está? Aí a Doroti. E mais algumas pessoas que estavam lá. Péricles, Pedro Paulo. Quem mais? Você não estava. Aqui, só essas duas. Então, glória a Deus. Eu vou entrar no assunto, mas não vou entrar com enfoque, porque eu fui com um assunto preparado para falar para visitas, e tinha uma visita, então eu falei a palavra mais para que ela pudesse receber. Mas tem uma revelação que certamente vocês já devem ter aprendido, crentes, mas ela é muito relevante, ela é muito importante. Abra em João, capítulo 21. Texto muito conhecido, repetido e repetido e repetido. Jesus fala com Pedro, depois de ressuscitado, se não me engano, a terceira vez que estava reunindo com os discípulos, e visitou-os na praia. Eles estavam tentando pescar e nada conseguindo, e Jesus ordena que voltem a lançar a rede. A pesca maravilhosa se repete. Aqui eles encontraram, se não me engano, fala 153 grandes peixes. Eu acho que é aqui. Está escrito, verso 11. Mas não é isso que é importante. Enquanto eles estavam lá atarefados em pescar todo esse monte de peixe, Jesus ficou sossegado na praia, uma fogueirinha, sobre umas pedras, peixinho assando ali, esperando terminar a pescaria dos discípulos. E os chama para comer com eles. Mas ele tem um assunto com Pedro, porque Pedro estava todo arrebentado interiormente, porque tinha falhado negando a Jesus. E no versículo 15 ele começa a falar com Pedro e parece que ele provoca Pedro. Parece que Jesus aqui é meio sádico, e está cutucando e botando a faca na ferida e está torcendo a faca para machucar mais. Mas não era esse o objetivo de Jesus. Ele diz assim: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Há um detalhe da língua original onde foi escrito, que isso foi escrito em grego koiné, um grego popular. E aqui a palavra usada é uma palavra comum de amor, como nós temos uns pelos outros, a Mariana com seu pai, a Débora com a Lia, sua irmã, com o Levi, seu irmão, amam-se tanto, glória a Deus, né? A esposa com o esposo, filéu, a palavra é filéu, o amor fraternal. O amor com que nós podemos amar. Apesar de sermos homens imperfeitos e mesmo a humanidade mergulhada no pecado, há um amor fraternal que faz parte do ser humano. Eu creio que Pedro amava mais Jesus do que simplesmente um amor fraternal de duas pessoas do mundo. Eu creio que ele amava mais. Ele conviveu com Jesus 3 anos e meio. Mas ele disse: sim, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala para ele: pastoreia as minhas ovelhas. Jesus está falando que o que ele disse lá atrás para Pedro, eu farei você pescador de homens, ele estava confirmando, apesar do erro de Pedro. Ele estava confirmando: eu tenho ainda o meu propósito, não mudei, vou cumprir com você. Perguntou pela segunda vez: tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E de novo Jesus falou: pastorei as minhas ovelhas. Mas Jesus insistiu, e aí virou mais uma vez a faca. Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Presta atenção. Você ficaríamos chateados se a pessoa perguntasse 3 vezes a mesma coisa, parece que não está acreditando na minha resposta. Já era uma razão suficiente para Pedro se entristecer. Mas se você sabe que Jesus mudou a palavra referente a amor e usou a palavra ágape na sua terminação própria
da sintaxe da palavra, não sei como é que fala isso. O fato é que ele perguntou o verbo ágape, amar, mas é um amar que Jesus ensinou, eles é o amor de Deus, o amor incondicional de Deus. Esse amor, Pedro achava que não tinha, e eu creio que ele tinha razão. Se ele tinha, ele não tinha consciência que tinha, e não tinha usado ainda. Você me ama com este amor incondicional, que é o amor de Deus e que eu tenho por você? Aí ele se entristeceu. A simples repetição, você me ama com amor fraternal, por 3 vezes já era suficiente para produzir tristeza nele. Mas quando Jesus pergunta algo que ele não tem coragem de dizer que ele tem, amor ágape por Jesus, ele ficou triste. Respondeu ao Senhor: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus simplesmente diz: apacenta as minhas ovelhas. Eu pergunto, Pedro podia amar com amor divino, com amor incondicional? Ele não podia ainda. Ele precisava de algo mais. Nós sabemos que Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito. Mas havia algo que eles precisavam de perseverança e precisavam esperar. E aí que eu peguei a carona com a Kelly. O Espírito Santo sempre dirige a palavra. Eu ia falar isso, eu estava meio indeciso. Ela veio aqui e entrou direto. Porque se ele não tinha o que precisava, depois de Pentecostes, ele passou a ter. Porque caiu sobre eles o Espírito Santo. E ele depois explica para os outros. É a promessa de Joel, que estava lá e que foi dada. Se o próprio Deus veio morar em mim pelo Espírito, ele também me trouxe o que é dele. Se Jesus faz morada em nosso coração, Paulo diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Você é crente em Jesus? A Bíblia fala que você tem o Espírito Santo se você é crente verdadeiro. E se você tem o Espírito Santo, você tem amor ágape para dar. Eu não estou dizendo que você está distribuindo à vontade aí, mas ele já pôs em você. Quer ver? Romanos 5, verso 5. Romanos 5, verso 5. Ora, vou esperar você abrir. Romanos 5, verso 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando desceu o Espírito Santo sobre eles, lá em Pentecostes, desceu o amor ágape sobre cada um. Jesus mandou apacentar as ovelhas. O amor filéu não é suficiente. Ele não se sentia capacitado, mas mesmo assim Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Jesus sabia o que ia fazer com ele. Jesus sabe o que está fazendo com você. Ele sabe o que ele te deu. Ele sabe como ele pode usar. Você pode não manifestar ainda amor ágape, mas está em você. Deixa de ser negligente. Persevera mais. Cumpra o teu propósito. Cumpra o teu chamado. Abençoador. Abençoador é aquele que pode distribuir amor ágape. Você não foi lá porque esperava uma recompensa da parte deles. Você quis orar por eles que queria abençoá-los. Então, vocês me deram a dica para vir aqui e falar essas coisas. É assim que nós podemos ser abençoadores. É assim que cumprimos o nosso chamado, o nosso propósito. Tem que lançar mão do amor de Deus. O nosso amor para na crítica. Porque o fulano é assim, porque fez aquilo, porque fez aquilo outro. E não é que é errado você analisar o que cada um tem. O problema não é esse. O problema é você vai ficar só na crítica ou você vai abençoar. Você vai andar com a visão que Deus tem. O amor de Deus é derramado em nosso coração. Veja lá em 1 João, por favor. Por que Pedro, filéu, Jesus, amava com amor fraternal? Porque ele conviveu com Jesus, ele aprendeu a gostar de Jesus, ele aprendeu a admirar Jesus, mas ainda era um sentimento humano.
A amizade que você tem por outra pessoa com quem você convive e é agradável a convivência. 1 João, capítulo 4, eu acho. Ou 5. Não, 4. Ou 3. E agora? Eu li ontem, agora esqueci. Não sei. Não, 4. Não, não é esse. Aqui eu estou em Tiago, por isso que não acho. Não vou achar mesmo. Caramba. Esse óculos aqui é uma benção. Aqui é Pedro. Aqui é João. Agora vai dar certo. Presta atenção nesse versículo, tem uma revelação profunda aqui. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Presta atenção. Eu, de Cram, pessoa natural. Você, qualquer nome que você se dê aí, pode dar o seu próprio nome, pessoa natural. Gostamos de um porque nos faz bem, detestamos o outro porque não faz bem a nós, ou não faz aquilo que nós queremos. Os homens são assim. Agora, você ama a Deus? Lembra que Jesus perguntou para Pedro, você me ama? Quantos aqui amam a Deus? Se você ama a Deus é porque Ele te amou primeiro, esse texto fala isso. Ele te amou e te chamou. E quando você creu em Jesus e entregou a vida a Ele, Ele derramou o Espírito Santo sobre você. E quando Ele derramou o Espírito Santo sobre você, o que Ele verteu sobre a tua cabeça e que veio ao teu interior? O que Ele jogou sobre você? Porque o amor de Deus é derramado sobre todo aquele a quem o Espírito Santo foi outorgado. Então você ama a Deus? Não pode odiar seu irmão. Se você é só filéu, você vai se desgostar. Mas se você ama a Deus, apesar de que você se desgosta no âmbito do amor fraternal, você passa até a detestar uma pessoa porque te fez mal ou não fez aquilo que você queria que fizesse. Mas se você ama a Deus, o amor de Deus está derramado no teu coração. E o que o apóstolo está dizendo é que é totalmente incoerente. Você não está mais no âmbito da tua carne. Não cabe mais expressar ódio aos outros, expressar indiferença aos outros, expressar pouco caso aos outros. Quando você está cheio do Espírito, uma coisa tem que extravasar. O que é? Amor ágape. Presta atenção. Não é alguma coisa que eu tivesse desde que nasci, ou que você tenha tido desde que nasceu. É uma coisa que Deus te deu por causa dele. Mas às vezes fica lacrado em 7 chaves no coração endurecido. E o crente tem que trabalhar para ser cheio do Espírito, porque ele precisa abrir este coração para que o tesouro que está lá dentro, que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Eu sou pastor, mas eu tenho que procurar esse tesouro muitas vezes, porque a carne não quer, a carne se revolta, a carne não quer saber. Mas está lá. E Jesus estava dizendo para Pedro, você me ama com filéu, mas eu estou fazendo uma coisa com vocês, meus discípulos, que é uma coisa absolutamente nova e extraordinária. Fica lá esperando em Jerusalém a promessa. Quando cair sobre vocês, vocês vão estar prontos. E quando eu te perguntar, você me agapa, Pedro, você vai dizer sim. Por causa do Senhor, eu tenho esse amor. E eu reconheço que tenho e te agradeço por ele em nome de Jesus. Amém? Somos mais do que pedidores de bênção. Nós somos chamados pelo Senhor para ser abençoadores. E para podermos ser, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Não deixe ele engaiolado, preso num cofre. Abra o coração para que ele possa fluir
em nome de Jesus. Amém? Paz, irmãos. Eu estava lendo o livro de Mateus semana e teve duas passagens que me fez refletir bastante. Gostaria de compartilhar com vocês. A primeira está em Mateus 4:18. Vamos lá. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando-lhe as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. A outra passagem está em Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O que me chamou a atenção é o que aconteceu em comum com os discípulos. Que o momento que Jesus falou, segue-me, eles abandonaram tudo. Não perguntou para os familiares, não avisou, simplesmente eles pararam o que fizeram, estavam fazendo, e foi. E foi seguir Jesus. Entendeu? E além da obediência, né, que ele teve com o Senhor, eles não indagaram, simplesmente foram. E eu acho que falta às vezes um pouco para a gente disso, quando Jesus chama a gente para fazer alguma coisa, a gente sempre olha para um lado, olha para o outro, né? Às vezes falta um pouco de sabedoria, até digo por mim mesmo também, às vezes o Espírito Santo pede para fazer alguma coisa, a gente, será que é isso mesmo? E o que eu oro é para a gente ter isso, tipo, quando Jesus falar com a gente não se importar com o que vai acontecer. É Deus que sabe. Deus sabe todas as coisas. Se Ele está pedindo para a gente fazer, dar até um abraço que seja no irmão do lado, falar a palavra, entregar alguma coisa, que a gente faça isso, sem pensar no que os outros vão pensar, sabe? No que os famílias. É Jesus que está pedindo para a gente fazer isso, entendeu? E uma outra coisa, um outro ponto que me fez refletir é sobre questão de família, sobre questão de que eles não pararam para pensar, tipo, falar, meu, será que meus familiares o que eles vão achar disso? O que eles vão pensar? Ou o que meus amigos vão pensar? É uma nova vida que começou, entendeu? É algo, todos conhecem aqui, é algo inexplicável quando a gente começa a andar no caminho de Jesus. E eu glorifico por essa palavra, porque me fez refletir bastante essa semana. Amém. Esqueci de trazer a de letra grande, e aquela lá tem uma versão diferente, eu ia ficar perdido no meio dos versículos. Eu estou há 3 semanas para trazer uma palavra, e, na verdade, ela daria vários estudos, né?
Mas, juntando um pouquinho dessas coisas, você falou de família, você falou de fazer as coisas do cotidiano, né? Fazer o que tem que fazer, né? Você que abriu aqui logo de cara com Deus, né? Trazendo a provisão e aquilo de que temos necessidade. O Mário falou sobre ser bênção e fazer aquilo que Deus deu para a gente fazer. Eu tenho há 3 semanas um desejo de falar sobre 2 capítulos da Bíblia que são Gênesis 1 e 2. Não sei se você tem a sensação de estar vivendo num mundo de ponta cabeça. Tudo invertido, ninguém mais sabe o que é certo, o que é errado. Na verdade, as pessoas dizem que não existe o certo e errado, não existe a verdade, cada um tem a sua verdade, cada um tem as suas formas de pensar, e assim por diante, né? E eu não sei se você tem a sensação de que está difícil viver hoje em dia. Tá muito chato viver aqui nessa terra. Mas estivemos em Atibaia no começo do ano, e o pastor pregou uma coisa que a gente já sabia, mas é sempre bom sistematizar, né? Eu tenho entendido que se você quer saber como é que Deus queria que fossem as coisas, vai ler Gênesis 1 e 2. Porque ali está o mundo como Deus criou, antes do homem colocar a mão e estragar tudo. Então, quando você entende a ordem das coisas em Gênesis 1 e 2, as dúvidas se dissipam. Por exemplo, quando Deus criou todas as coisas, e depois que ele criou o homem, em Gênesis 1, 27, 28, olha o que Deus diz para o homem, para a mulher e para os outros seres. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus mandou arrancar filho do ventre. Deus mandou ser fecundo. Você entende? Em nenhum lugar da Bíblia Deus falou, povoe a terra até um certo ponto, e depois, quando estiver sobrando, você arranca do útero. Deus mandou povoar a terra. Deus abençoou o ser humano para ser fecundo, para gerar filhos. Então, quando eu leio Gênesis 1 e 2, eu entendo que como Deus gostaria que as coisas fossem. E como eu sei que o pecado é acima de tudo, ou em síntese, eu dizer para Deus, eu não vou fazer o que você quer, mas eu vou fazer o que eu quero. Então, eu encontro que as outras atitudes são todas elas contrárias à vontade do Senhor. Por exemplo, o versículo 28 fala que o homem ganhou a bênção e a ordem de Deus de dominar sobre peixes, dominar sobre aves, de dominar sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E aí as pessoas resolvem que os cachorros são como humanos. Não! Que o seu gato é tão humano quanto você. Não! A Bíblia diz que Deus deu ao homem o poder de dominar sobre animais. Deus não deu ao homem a possibilidade. Deus deu o comando para os homens dominarem sobre animais. E, portanto, quando dizem que nós somos animais como quaisquer outros animais, espera lá um pouquinho, nós somos especiais. Deus nos formou a sua imagem e semelhança. E a Bíblia não fala isso sobre nenhum outro animal criado sobre a face da terra, exceto sobre nós. Meu cachorro tem que me obedecer. E não eu ao meu cachorro. É verdade. Então eu começo a entender como é que quando Deus colocou o homem para cuidar desse planeta aqui, e o homem para cuidar do planeta tem que entender como Deus fez as coisas, né? E assim por diante. Eu não queria falar sobre todas as coisas. O que eu vim contar aqui hoje, porque um aluno me perguntou essa semana, professor, lá no batismo, um dos meninos perguntou, professor, como é que o senhor conheceu a sua esposa? E aí então eu vim compartilhar isso aqui. Eu sei que a Priscila já conhece a história, talvez a Rose conheça, aqui a lado direita conhece, mas eu vim contar um testemunho, porque uma vez eu tinha 20 anos, eu estava lendo Gênesis 2. E eu aprendi que Deus colocou o homem sobre a terra. Todos os animais Deus fez macho e fêmea. Deus não fez macho e macho, Deus não fez fêmea e fêmea. Isso diz muito sobre ideologia de gênero. Está tudo lá em Gênesis. Você quer entender como Deus criou as coisas? Vai olhar Gênesis 1 e 2, você vai entender tudo que Deus pensa sobre essas coisas. Por isso que eles têm que provar que Deus não existe, que Deus não criou coisa nenhuma.
Porque se eles quebrarem o argumento de que Deus criou, então eles estão livres para fazer o que eles quiserem. Mas enquanto existir Gênesis 1 e enquanto existir Gênesis 2, os homens saberão que eles estão errados nas suas decisões. E eles serão julgados por elas. Mas então, quando Deus cria o homem, ele dá aos homens algumas tarefas. Versículo 15, 2,15. Tomou o Senhor Deus ao homem, Deus plantou o jardim do Éden ali para o Adão, e o colocou no jardim. Para quê? Para cultivar e para guardar. E o pastor lá em Atibaia fez uma pergunta muito interessante. Por que será que Adão tinha de guardar o jardim se era tudo perfeito? Guardar de quê? Guardar de quem? Agora veja que Deus não deu essa tarefa para a mulher. A mulher nem tinha sido criada. Essa é uma tarefa do homem. Então presta atenção, chefe de família, pastor de igreja. A nossa função é proteger a família da invasão do inimigo. A nossa função é proteger a igreja da invasão do inimigo. Nós devemos ser aqueles que põem o escudo na frente e falam, aqui você não entra. Era a função de Adão, não era a função de Eva, que nem existia. Proteger e guardar. Ele tem que ser o vigia. Aquele que se põe na porta e fala, aqui você não vai entrar. Mas aí, ele dá uma outra tarefa. Ele mandou cultivar, mandou guardar, e depois chamou o homem para que desse nomes aos animais. E aí, eu não sei se foi então, mas eu imagino que sim, que Adão percebeu, todo mundo tem fêmea, menos eu. Não sei se bateu uma inveja nele, não sei se existia inveja, acho que não. Mas ele percebeu no versículo 20 que ele não tinha uma auxiliadora. E a Bíblia chama desde o começo de auxiliadora, idônea. Idônea quer dizer independente, que pensa por si mesma, que não é escrava de ninguém, que tem ideias próprias, que tem autonomia. E Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Por que não era bom que o homem esteja só? Porque sozinho ele não conseguia cumprir a tarefa que Deus tinha dado para ele. Porque sozinho ele não cumpria a tarefa que Deus tinha dado para ele. Quando eu tinha 20 anos, eu frequentava uma igreja onde as pessoas costumavam se encontrar em grupos, né? Em grupos, com as outras igrejas de preferência. Porque a gente nunca achava a menina bonita na nossa igreja, então a gente tinha que buscar na igreja do vizinho. Né? Então, exceções acontecem, só confirma a regra. Né? E as pessoas, então, precisam ir lá na outra igreja, vai ter encontro de juventude, vai todo mundo para ver se encontra a mulher dos sonhos lá do outro lado. Eu tinha 20 anos e eu li esse texto. E o que foi que Deus fez? Ele colocou Adão para dormir. Eu acho que eu dormi quase demais um pouco. Mas eu dormi um sono bom. Dormi esse descanso. Eu olhei, eu falei, Deus, eu tinha trabalho na igreja. Eu tocava aos sábados, eu tocava aos domingos. Eu falei, Deus, eu não vou ficar saindo com a igreja nenhuma lá. Se o Senhor quiser, o Senhor vai ter que trazer minha mulher dentro da minha igreja. Eu não vou buscar não, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Eu vou continuar fazendo o que é minha rotina. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Se o Senhor quiser que eu case, vai ter que pôr aqui do meu lado. Aqui. O que eu nunca podia imaginar, porque naquela época, Rosa, eu frequentava uma igreja que tinha quase 300 membros, pelo menos nas fichinhas lá do arquivo. Na época da eleição do pastor, a gente via até mais gente do que 300. Mas, enfim, essa é uma outra história. Mário, é verdade, tudo que eu estou falando, tudo é verdade aqui. Viu? E aí o Senhor indicou outros caminhos, né? E até que abriu-se a reunião lá em casa. A última coisa que eu podia imaginar é que eu fosse conhecer a minha esposa numa sala da casa, que depois virou igreja, onde tinha no máximo 15 pessoas. Mas Deus é tão caprichoso que ele coloca lá dentro para falar assim, tá vendo? Eu ouvi tua oração de 8 anos atrás, 7 anos atrás. E trouxe a mulher dentro da sala. Por que eu estou falando isso? Se eu tivesse conhecido a Alice com 20 anos, eu nunca teria entendido, talvez, que fosse para casar com ela. Porque eu nem sabia direito o que eu tinha para fazer com o Senhor, ou o que Deus tinha comigo. Porque Deus deu uma tarefa para o homem.
E ele colocou uma mulher ao lado dele para ajudar a fazer a tarefa, porque sozinho ele não consegue. Nós admiramos muitos homens da Bíblia. E eu admiro muitos homens de Deus fora da Bíblia, que eu conheci. Estou falando, por exemplo, de Haroldo Rainer. Impossível pensar em Haroldo fazendo a palavra da vida toda sem Dona Débora do lado ali. Eu não consigo imaginar uma coisa dessas. Você não vai encontrar um grande homem de Deus que não tenha do lado uma esposa, que seja aquela ajudadora, aquela auxiliadora, aquela companheira, que deve puxar a orelha dele lá dentro do quarto, entendeu? E fala, você fez isso errado. Provavelmente ela faz isso. Mas é aquela que está intercedendo quando ele está lá na frente, pregando, levantando a parede, ou batendo nas portas, ou em reunião de diretoria. Aquela pessoa do lado ali. Porque enquanto a gente está fazendo as coisas de Deus, Deus move o mundo para atender às nossas necessidades. Para colocar a pessoa certa do lado. Aí a Glaucia chegou lá, eu estava contando para o menino, a Glaucia apareceu, eu falei, Glaucia, você conseguiria me ver casado com outra pessoa que não fosse a Anice? Ela falou, óbvio que não. Eu também não. E depois que a gente casa, a gente percebe muito mais como era importante. Vocês veem a Anice cantando comigo aqui na frente. Quando a Anice chegou à igreja, ela não cantava. Ela nunca tinha cantado em igreja. Quem podia imaginar que um dia ela cantaria em igreja? O ministério estava lá dentro dela o tempo todo. Estava esperando para brotar. Se brotasse antes, talvez a gente nunca tivesse encontrado. Deus, Rose, faz as coisas de um jeito que a gente não entende. Mas eu aprendi uma coisa. Primeiro eu vou fazer o que Deus tem para fazer. O resto, Anice não é o resto, mas as outras coisas, você entende, aquelas que reputamos como importantes, elas vêm no pacote. Elas vêm no pacote. Deus é fiel. Amém? E é assim que ele faz. Ok? Vai ler Gênesis 1 e Gênesis 2. Ali você vai entender o que Deus pensa sobre as coisas. Você vai entender a ordem das coisas. Nós vivemos num mundo que prega contra quem falou. Você falou em família aqui, mano. Deus criou família. Gênesis 2 começa falando que o homem deixa o pai, deixa a mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Família é projeto de Deus. Projeto de Deus. Hoje eu conheço vários jovens na escola e eles falam para mim, eu não quero me casar não. Eu não vou me casar. Por traumas que eles carregam das suas famílias desmanteladas, por causa de histórias tristes que eles vivenciaram. Eles falam, eu não quero família, eu não quero família. Calma, meu filho, a sua família não tem que ser igual àquela que você conheceu. A sua família vai ser essa daqui, ó. Como Deus determinou. Deus tem melhor para você. Amém? Vamos ficar em pé? Você quer falar mais, pai? Tá já bastante, então. Viu? Passei um pouco da hora, mas... Amém? Senhor, nós te agradecemos porque tua palavra nunca falha. Esse livro de Gênesis foi escrito há não sei quantos mil anos, mas cada palavra aqui dentro é fiel até hoje, verdadeira e atual. Então, Senhor, nós nos apropriamos de tudo que foi dito hoje. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor reservou coisas que os nossos olhos não alcançam, mas nós podemos confiar que o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor tem todos os nossos nomes diante do Senhor numa grande lista, e o Senhor cuida de todos nós aqui, Pai. Somente queremos, ó Pai, ter um coração dócil para entender que, em primeiro lugar, deve estar a sua vontade, devem estar os seus planos. E o resto, as outras coisas, o Senhor ordena ao seu tempo. Foi assim com Adão, será assim com todos nós, tem sido assim na nossa vida, Senhor. Pai, nesse mundo tão conturbado, nesse mundo todo invertido, que a palavra de Gênesis seja real para todos nós aqui. Ajuda-nos a entender o livro, ajuda-nos a entender a ordem das coisas como o Senhor as criou, ajuda-nos a viver de acordo com essa ordem, porque assim seremos abençoados, porque andando debaixo da tua direção, conforme a tua vontade. Obrigado por tua presença nessa casa aqui. E agora que vamos nos despedir, eu peço que o Senhor esteja nos acompanhando até nossas casas, nos dando ainda, Senhor, uma boa noite de repouso. Amanhã é um dia repleto de bênçãos e que possamos nos encontrar aqui no final de semana e adorar o Senhor ainda. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode aplaudir o Senhor.